Olá, bem-vindos mais uma vez à sala do professor Odilon. O Enem está chegando o grande dia. Apesar dos contratempos, você vai conseguir. O que você deve fazer? Reservar um tempo para estudos, ler diversos assuntos, praticar todos os dias. E você pode ser um redator nota 1000. Claro, é só seguir o professor Odilon, compartilhar, comentar, deixa lá o seu comentário que nós vamos gravar outros vídeos para auxiliar você nessa jornada. Vou te dar alguns macetes, algumas dicas para você se tornar um escritor nota 1000, não só para o Enem, mas para qualquer outro concurso. Então, vem comigo que nós vamos aprender de forma simples e rápida. Então vamos lá. O que eu preciso aprender para fazer uma redação original e perfeita? Comece dando os primeiros passos. Daqui a pouco você vai estar dando pulos, vai estar saltando. A questão é, construa todos os dias um pouquinho e você chegará ao sucesso. Primeiro, precisamos aprender a estruturar um texto dissertativo. Aí me perguntam, professor, como estruturar um texto dissertativo? A resposta é simples. Todo texto dissertativo ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu preciso então saber o que compõe cada uma dessas três partes de um texto dissertativo. Na primeira parte, que é a introdução, eu vou construir a minha introdução a partir da minha tese, do meu ponto de vista, do meu posicionamento. Então, na introdução, eu tenho esses três elementos: a minha tese, a minha posição, o meu ponto de vista. Em seguida, no desenvolvimento, é onde eu vou acrescentar, compor os meus argumentos. Eu vou colocar os argumentos que defendem a minha tese colocada na introdução. E por fim, na conclusão do texto, na terceira parte do texto, que é a conclusão, eu vou fazer um plano de intervenção. O que você deve levar como exemplo é criarem um mapa mental, de forma que você visualize de antecedência o que há na introdução, o que há no desenvolvimento e o que há na conclusão. Que você vai poder, sistematizando esse processo, você vai conseguir entender como funcionam as três partes de um texto dissertativo argumentativo. Então comece com esse pequeno passo. A segunda dica é você ler e se informar. Pesquise assuntos variados, faça as anotações do que você entende, o que você pensou sobre os assuntos, que você vai continuar colecionando bons argumentos para você usar no seu texto. A terceira dica é entender os 5 critérios de avaliação utilizados pela banca no Enem. Isso mesmo, são 5 critérios. Mas calma, nós vamos passar por cada um deles e você vai compreender como utilizar e como ser um produtor de sucesso obedecendo esses 5 critérios de avaliação da redação do Enem. Eis aqui então os famosos critérios de avaliação da redação do Enem. O primeiro deles é demonstrar domínio da modalidade padrão da escrita formal da língua portuguesa. O que significa isso? Significa que a banca vai avaliar se você domina os aspectos formais da língua. Antes, é importante explicar que a língua ela compõe da informalidade e da formalidade. O que é a linguagem informal? É a linguagem despreocupada com as regras. Quando eu digo, por exemplo, pra, pro, num e algumas gírias, eu estou usando uma linguagem informal. Essa linguagem informal, ela é própria da oralidade, da fala.
na descontração do grupo de amigos, de um momento em que você não está preocupado com a utilização das regras. Mas o que é cobrado então neste momento é a linguagem formal. O que é uma linguagem formal? É uma linguagem que você utiliza as regras, utiliza de acordo com as regras da língua portuguesa. Então, ao invés de você usar pra, você vai usar o para. Ao invés de você usar o pro, você vai usar o para o. E assim sucessivamente. É necessário que você dê uma atenção especial à utilização das regras da língua. E como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, você vai usar a concordância verbal, a concordância nominal. Você vai usar bem a regência nominal e a verbal. Você vai usar uma pontuação de forma correta. Vai usar a flexão dos nomes e dos verbos. Você vai utilizar a colocação pronominal, os pronomes átonos, os pronomes oblíquos, átonos e tônicos. Mas calma, não se preocupe que nós vamos também gravar muitas aulas sobre cada aspecto formal da língua para você se especializar nesse assunto. Entendido? Além disso, você deve ficar atento à grafia das palavras, como essas palavras são escritas de forma correta. E também da divisão silábica, né? Para você fazer a translineação correta no final de cada frase, separação de sílabas. A gente vai aprender isso também. Além do vocabulário. No vocabulário, você tem que mostrar que você tem uma riqueza vocabular. Você deve ser claro, você deve ser objetivo, você deve ser direto. Usar um vocabulário variado para mostrar que você tem uma riqueza vocabular. Quer uma boa dica? Faça rascunho. Revise o seu texto, que assim você vai evitar uma porção de erros. Vamos ao segundo critério de avaliação da banca do Enem. O segundo critério é compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Nesse critério, você tem que demonstrar a sua habilidade em colocar a sua tese e defender a sua tese de forma que você não coloque só assuntos, só expor assuntos. Você tem que demonstrar que você tem a habilidade de defender a sua tese com consistência. Tá? O que você tem que tomar cuidado é para, primeiro, não utilizar os textos motivadores. É claro que o Enem traz uma pequena regrinha de utilização, mas se você abrir mão delas e lançar a mão do conhecimento de mundo que você tem, isso é muito mais importante para você ter mais sucesso, ok? E tome cuidado para não fugir do foco da proposta do texto, para você manter-se dentro dos limites estruturais da proposta, certo? E não fugir do tema. Isso é motivo de grande número de alunos errarem na prova do Enem, porque foge do tema, foge do foco e não atinge aquilo que a proposta está demandando naquele momento. Então fiquem atentos a esses cuidados. O terceiro critério de correção da redação do Enem é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Olha só que interessante. Você tem que ser capaz de, primeiro, selecionar os argumentos pertinentes à defesa da sua tese, relacionar esses argumentos, organizar esses argumentos de uma forma coerente e coesa, interpretar, quer dizer, você não vai só amontoar esses argumentos, você tem que interpretar, fazer uma interpretação de forma que o seu leitor entenda, compreenda que você tem razão naquilo que você está dizendo, tá? Além de interpretar esses fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Significa que você tem que ter a ideia do que você está defendendo, os argumentos que justifiquem a posição assumida por você. Então, são dicas importantes para você cumprir
esse terceiro critério de correção da prova do Enem. O penúltimo critério que a banca utiliza para corrigir a sua redação é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Esse é um critério muito importante, assim como os outros, mas ele é um pouco mais complexo, porque ele demanda que você domine os mecanismos linguísticos. Que mecanismos linguísticos são esses, professor? Você tem que saber usar as conjunções, usar as preposições, usar advérbios que contribua para que o texto seja coerente e seja coeso. Então aqui você vai demonstrar a sua habilidade que você conhece, sabe interligar os períodos, interligar as orações, de forma que o seu texto seja um texto claro, seja um texto convincente, um texto que cumpre esse critério importante, que é de dominar esses mecanismos linguísticos inerentes a um texto dissertativo argumentativo. O quinto e último critério utilizado pela banca na correção do Enem é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O que significa isso? Lá na sua tese você colocou o seu posicionamento, o seu ponto de vista. Gerou um problema. No desenvolvimento você organizou, selecionou fatos, opiniões, para reforçar que o que você colocou na sua tese tem coerência, tem verdade, é possível de ser realizado. Agora, na conclusão, você vai elaborar um plano de intervenção. Então você vai ter que apresentar uma solução para o problema. Essa proposta deve considerar os pontos abordados lá no seu desenvolvimento, os pontos abordados com a sua argumentação. Deve se relacionar diretamente com a tese que você propôs. E, por fim, o texto deve ser coerente com os argumentos utilizados. Então, é hora de você mostrar que você é capaz de apresentar soluções para o problema de forma detalhada. Então, você vai apresentar quais os meios importantes para realizar essas ações para resolver o problema. Você vai propor uma reflexão dos conhecimentos de mundo a quem você redige. Quem pode executar essas ações? E é necessário que ela respeite os direitos humanos. É necessário que você proponha ações que não desrespeitem os direitos humanos, os valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Esse é um aspecto muito importante para que você não cometa um erro e capaz de zerar você na redação do Enem. Ok? Fiquem atentos a todos esses critérios. Vamos gravar novos vídeos detalhando cada um deles para você se tornar um expert na redação nota 1000. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar as notificações, seguir o professor Odilon Bispo e receber aulas para você aprimorar o processo de escrita de produção do texto dissertativo argumentativo. Boa sorte e boa prática!